Hoje estamos aqui na cozinha do André Martini, na Casa do Vinho, Bias Fortes. André, primeiro obrigado, né? A gente escolheu esse cantinho, eu me senti realmente em casa, na Itália, na osteria, na Casa do Vinho, em vários cantos familiares. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que a tua família chegou em Belo Horizonte e como começou essa coisa com o vinho? É uma história longeva, máxima. Por sinal, te agradecer e receber em casa, sempre um prazer, os amigos de longa data. Olha então, aqui que gostoso. Eu gosto de receber, igual você recebe na cozinha, a gente recebe na adega, né, no depósito. Essa é a tua cozinha. Exatamente. Cara. Então, obrigado mais uma vez por esse carinho e a lembrança nossa aqui. Bom, a minha história, ela vem nos anos 1894, quando meu bisavô chegou no Brasil e inicialmente... Saiu de onde? Ele saiu de San Giovanni in Persiceto, é uma comuna pequena, próxima a Bolonha. Emiliano. Exato. E chegando aqui, tinha uma formação de engenharia e tal, e foi para Ouro Preto, que ali tinha, né, uma cidade importante, Ouro Preto era, na verdade, acho que era a capital, né? Exatamente, época, né? Exatamente. E nesse processo de transição da formação na cidade de Belo Horizonte, ele veio para Belo Horizonte. Como ele tinha conhecimento e tudo, então ele veio a Belo Horizonte, inclusive uma coisa que a gente conhece, a caixa d'água da Serra, sim. Ele foi um dos responsáveis pela construção da caixa d'água da Serra, das primeiras caixas d'água de Belo Horizonte e tudo. Ele mexeu com nivelamento, ele participou de várias obras estruturais da cidade e tudo. Bom, e nesse processo todo, ele também começou a se tornar um industrial, começou a mexer com padaria, começou a mexer com esse tipo de coisa. E a época montou... Já tinha essa veia de empreendedor. Tinha, porque, assim, exatamente. Já tinha essa veia de comércio empreendedor. Exatamente. Veio começando com uma padaria, que era uma essência, né, italiana, portanto, tantas padarias aqui que são descendentes de italiano em Belo Horizonte, famosas. A maioria, né? A gente fala aqui da padaria Savassi, que é uma histórica também. Na época, o nosso é a padaria suíça, porque a outra parte da família vinha de Bérgamo. Sim. Que é mais bem ao norte bem também. Ao norte, sim. E a padaria suíça, ela estava localizada na região ali hoje 21 de abril, ali ao centro e tudo. E começou ali essa ligação com o comércio. Com o comércio. E depois ele montou uma fábrica de massas, massas alimentícias Martini. Tá. E foi uma padaria, foi uma fábrica de massas importante e tudo. E esse legado depois foi se perdendo com alguma administração que não foi tão efetiva no processo todo. Porque o aprendizado de fazer comércio em outro país e tudo deve ter sido não é fácil hoje, imagina na época. E era um negócio em escala grande, não era uma fábrica pequenininha, foi crescendo, depois montou uma lagoinha. Era tipo uma indústriazinha. Exatamente. E nesse processo de mudanças e tudo, surgiu a padaria e confeitaria Martini. Tá. Que é a nossa razão social até da hoje. época. Ou seja, a padaria foi criada em 1947. Então a nossa padaria surgiu em 47. E essa ligação nossa vinha da período de guerra também. Então, é isso que eu ia falar. Assim, né? Exatamente, a gente veio... Exatamente. E o interessante dessa parte da guerra, tem uma passagem muito conhecida, a gente fala da parte histórica de Belo Horizonte, que meu avô e o pai também, eles não aumentavam o preço da farinha, época de guerra, o pão e tal, então ele alimentavam a região ali do Baixo Meretrício, eles davam alimento para a população ali, entendeu? Com dificuldade. Que devia estar triste a situação, né? E o que foi acontecendo? Muitos estabelecimentos italianos e outros foram depredados pela população por causa da guerra. Claro, se criou uma antipatia, obviamente. Exatamente. E nesse período, as pessoas chegaram, a população chegou para poder destruir, apedrejar ou saquear o estabelecimento da época. E quando chegou lá, uma pessoa famosa, histórica na cidade, Maria Tomba-Homem. Maria Tomba-Homem, muito bom, né? Ela ficou na frente da loja. Para defender. E falou, aqui... Não. Aqui vocês não vão quebrar, aqueles aqui alimentam os pobres aqui. Então a gente tinha... fomos acolhidos pela população ali, porque sabiam que agir ali, meu avô
espizinhava, não tirava, não passava aquela sensação de tirar dinheiro dos outros. Então ele sempre acolhia a população ali. Então foi um estabelecimento que não foi quebrado, não foi por causa dela, e outros que passaram aqui não. Exatamente. Maria Tombal. Então em 47, logo depois, surgiu a padaria e confeitaria Martini. Certo. E aí, como essa ideia, padaria, realmente o mesmo estilo da padaria suíça, e começou-se ali a trabalhar e assim ter mais acesso a alguns produtos. No caso, Sim. os vinhos, que nós vamos chegar nessa começo de história. Então nós temos padaria e confeitaria Martini, e começamos a vender vinhos. Vinhos de onde? Nacionais, principalmente. Vinhos de garrafão, esse tipo de coisa. Porque não tinha vitivinífera na época? Tinha. Mas era projetos específicos que não tinham tanta exposição, vamos falar assim. Não tinha nem muita busca, provavelmente. Eram os vinhos que tinham, ele fazia, uvas de vinhas, nem falar o que é vinho fino, né? Era vinhos muito simples, não tinha. Sim. Cabernet Sauvignon, na época não era isso. Não, né? Era vite que se fazia Bonarda, vinho. uma outra uva assim, mas às vezes o que tinha lá no campo, que provavelmente a italianada trouxe também. Exatamente. Né? Vinhos do sul, esse tipo de o produto, né? E quando chegava as épocas festivas, né, fazia aquelas pilhas de garrafões na rua. Sim. E era dar o dinheiro aqui e levava o vinho lá. Então era assim, e era um volume muito grande. E nós chegávamos a importar, a receber de produtos nacionais carretas. Então parava a carreta e descia o produto, vinha e vendia. E embora. Exatamente. Tá. E nesse processo de padaria, vinho, alimentação, que nós tínhamos também uma parte de pizza, tinha um PF que fazia, foi juntando esse tipo de coisa. E começaram também a vender uns vinhos vindo de São Paulo, do Rio, de tradição, coisa portuguesa. E né? tinha volume. Sim. Aí o senhor Arthur Matarazzo, em conversa com meu avô, falou: por que você me vende tanto vinho? Por que você não mexe com vinho, especificamente? Por que você não vira referência, foca mais nesse tipo de produto? E aí nessa conversa, que era a cooperativa vinícola Rio Grandense, se não me engano, que era lá do sul. Era do sul, e eles tinham também escritório em São Paulo, e a gente fazia negócio e comprava, e ele falou: pô, pensa num negócio desse tipo, entra mais no mundo do vinho. E aí, nesse processo de saída continuava na 21 de abril, mas precisando de um novo ponto, viemos para cá. Já direto, que ano que era? Em 1969 surgiu a Martini Casa do Vinho, que foi uma mudança da padaria, razão... Mas vocês saíram de lá? Ou lá tinha a padaria, lá embaixo. Ficou a padaria, aqui veio específico para ser a Casa do Vinho. E a razão social era a mesma. O contrato social nosso, em 1947, continuava o mesmo. E continua até hoje. Então, longo, estamos 80 anos aí já, essa brincadeira. E aí, ao chegar aqui, a gente começou a ter acesso mais a produtos que não tinha-se tanto o cuidado de fazer uma coisa específica, de produtos mais importados. De não ter só numa época mais festiva, mas de ser referência para as pessoas virem procurar vinho aqui na cidade. Exatamente. Então o que você tinha de opção à época? Você falou os vinhos portugueses, que tinha uma demanda também histórica. Então a gente tinha importadores em São Paulo, importadores no Rio, que traziam produtos, a gente trazia. E tinha aqui uma seleção de produtos nacionais. Na época tinha os Almaden, os Forestier, tinha vários produtos assim, que eram tidos como os mais finos. A Aurora já tinha. Exatamente, tinha a Aurora, a Cooperativa Vinícola Aurora. Então a gente fazia tinha a seleção de vinhos, uísques e tal, e começou a fazer uma delicadeza. O público? O público sempre aquela pessoa que tinha vontade de conhecer alguma coisa. E o nosso intuito sempre era de garimpar. E até hoje é isso. Mexe com produto, né, que vai atrás das feiras e isso e aquilo. O que a gente tem de acesso hoje em supermercados, na época não existia isso. Então a gente, na época, chamava de delicatessen. Sim. Então a gente tinha até o delicatessen grande na nossa logomarca histórica, nesse período também de porque montagem. Já mostrava qual que era o comércio, né? Assim. Exatamente. Então, não era um armazém. Né? Padaria era padaria. Não era uma coisa assim, você vendia o vinho, alguma coisa que estava associado a um produto, mas
Não tinha as latarias ou coisas que a gente começou a receber, as geleias importadas, as latarias, as sardinhas, as conservas italianas, né? O cachofra, os tomates secos, a coisa foi andando. E começou a ter essa ligação com a parte gastronômica também. Só que isso você não tinha em todo lugar, você falava importadora. Sim. Porque você recebia importados. Você se colocava de forma clara que você fazia uma operação de trazer umas coisas de fora. Exatamente. Né? É isso. Ter uma importação ou você ter importados. Né? Então era o título da importadora. Importadora é diferente de uma loja que compra importados. Exatamente. Vende, né? E começamos ali a prospectar produtos e oportunidades de negócio. A nossa primeira importação não foi de vinho, foi de uísque. No início da década de 70, se não me engano, 74 ou por ali, 73, 74, começamos a importar grandes Royal. E aí, tipo assim, teu pai foi para a Escócia? A negociação antes não, você já tinha que... Imagina, hoje faz uma reunião online, mas imagina na época. Não, na época era tudo batido a máquina. Eu tenho aqui as faturas, interessantinho, tudo batido a máquina, assinado e alguma coisa de selo. Sim. Muito bacana. Você fazia título, fazia promissória para poder importar e tal. Era muito bacana. E a gente tem esses documentos aqui até hoje. Nós temos ideia até fazer um museuzinho depois para criar um pouco de história. Eu acho que a primeira importação tinha que estar na parede. Muito legal, né? E fizemos essa importação e trabalhando com uísque. E logo depois, vinho português. E tudo meio que por indicação de alguém? Como é que funcionava antes? Existia os representantes do Brasil. Ainda existe esse tipo de coisa. Então, na época, a gente não tinha tanto contato, não viajava tanto para poder atrás receber... do produtor, assim, né, Exato. Cara? Você tinha um intermédio, como é que chama? Quem já fazia importação aqui. Então, aqui para a gente ter uma condição melhor de preço, conseguir atender melhor os produtos, nós tínhamos volume para isso, a gente falou, vamos fazer uma importação própria. Direta, né? Então, como é que funcionava? Você é responsável por uma marca de produto português, uma linha de produtos. Aí você, Real Companhia Velha, tal. Sim. Aí você chegava lá, eu vou te abrir uma guia para você de importação, a gente fazia um acordo, Sim. vou importar isso. Um pedido, o cara trazia as amostras, né? A gente fazia a importação, ele me liberava a guia. Então, para eu importar no meu nome, eu tinha que ter uma autorização do terceiro para que eu fosse importar. Eu não tinha contato com o produtor. E assim foi o processo da nossa entrada na importação. Sim. A gente não tinha todo o know-how de conhecer a vez do produtor ou viajar. Nessa transição do meu avô para o meu pai, ele era um engenheiro. Sim. Então, ele estava na padaria e começou também, junto com meu avô e o irmão, a fazer essa transição de padaria para loja de vinho. Então, foi essa transição. E ele chegou ao ponto que ele engenheiro, mexia com indústria, ele comprava empresas... ajeitava e vendia. Né? Exato. E ele abriu mão das sociedades que ele tinha para se dedicar inteiramente ao mundo do vinho. E papai sempre foi muito... você conheceu o papai bastante também. Então, é uma pessoa muito querida. Sim. E ele conseguia realmente abrir portas. Teu pai era muito confiável, né? Assim. Exatamente. Exatamente. Essa é uma questão importante de negócio, né? De importação, exatamente. Então, essa transição em você partir de uma compra, uma promissória para você no Brasil, eu te dar uma promissória internacional, você começa a ter essa relação de confiança e tudo. Teu pai exalava confiabilidade, né? E isso, a gente começou a ter essa mudança de meu bisavô, meu avô para o meu pai. Sim. Então a gente passou a entrar realmente no mundo do vinho com mais cuidado. Como um negócio mais focado, assim, né? Mais profissa, né? Com esse cuidado, com o interesse em garimpar e ter aqui produtos que tenham uma boa condição de